Oi, oi! Professora Tabita Amorim, aqui de novo com vocês, Prof. Tatá. Gente, nós agora vamos mudar um pouquinho o nosso foco, tá? Não mantendo mas mantendo ainda a linha de pensamento aí dentro do que nós estamos falando de misturas, né? Dentro do que nós estamos falando da matéria. A gente viu que a matéria está presente em tudo, né? Que ocupa o lugar nesse universo aqui, certo? E aí a gente tem essa matéria na forma de substâncias e misturas, que é o mais comum no nosso dia a dia. As substâncias puras só são utilizadas ou só são encontradas quando a gente utiliza alguma técnica das que a gente já trabalhou aqui, nas aulas anteriores. Perfeito? E ainda continuando nesse assunto, a gente vai falar então um pouquinho sobre essas transformações, né, que acontece. Vamos dar uma olhadinha no nosso material? Já pegou seu material aí, né? Caderninho. Ok. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas transformações da matéria. As transformações da matéria, elas podem ser química e física. E a gente também tem indícios dessa transformação quando ocorrem alguns probleminhas para você fazer essa identificação numa situação visual, tá? Que às vezes é difícil. Então vamos lá para o que a gente tem para a aula de hoje. Ok, galera, e aqui a gente colocou uma imagem, né? Vocês estão vendo aí uma estrada muito longa, você nem consegue ver o final dela, tá? E tem um rapaz que representa você, querido aluno, tá? Dentro dessa mochila que ele está carregando, tá aí todas as informações que vocês viram das aulas anteriores. Então, você viu o que é uma matéria, o que você tem de substância, o que são misturas, como é que eu faço para separar essa variedade de misturas homogêneas, heterogêneas, ok? Então, tá tudo aqui incluso nessa mochila. E agora você se pergunta, né? O que mais eu tenho para construir de conhecimento a respeito desse assunto, que são as matérias? A gente viu que elas fazem parte do nosso dia a dia, tá certo? E aí o carinha está se perguntando aí, ó, e agora, o que será que eu ainda tenho para descobrir sobre o mundo dos materiais que fazem parte do dia a dia? E aí a gente vai ver algo bem comum, me acompanha então aqui. Olha só, você consegue visualizar na imagem que nós vamos já mostrar para vocês as diferentes transformações da matéria? Eita, olha só que legal aqui, hein? Você tem um café da manhã, tá? Esse café da manhã tem aí o café, prof, mas eu não curto muito café não. Então deixa para prof, deixa o cafezinho para prof, tá? E pensa em uma outra mistura que você quiser, certo? Mas aí a gente tem aqui o cafezinho, nós vamos ter aqui o pão, nós vamos ter o bolo, que delícia, hein? Tá uma cara ótima. O biscoito e aqui, ó, os docinhos, né? Cada um desses materiais, né, esses alimentos, são compostos por materiais, por misturas de materiais, de substâncias. Tranquilo? Foi o que a gente viu. E para chegar a esta consistência aqui, esse material passou por um processo. De que, prof? Transformação. Tranquilo. Então, vamos imaginar ali, quando a gente está fazendo, a sua mamãe está fazendo lá, preparando o seu bolinho, né? Ah, eu gosto de bolo de cenoura, não, eu gosto de bolo de chocolate, ah, eu gosto de bolo de morango, não sei qual é a sua preferência, tá? Mas aí você pediu aí um bolo, ela vai fazer. O que ela vai utilizar? O trigo, vai utilizar o sal, né? Sal não, né? Açúcar para fazer o bolo, tô pensando no pão. Aí você tem o leite, e aí você vai incorporando, né, os ovos, certo? Se você tem aí, tá pensando, eu acho que esse é um bolo de cenoura, tá meio amarelinho, né? Bota aí a cenourinha também, né? E você vai ter aquela mistura toda. Só que essa massa que você preparou, ela vai aonde? Ela é levada ao forno.
Então, ela vai ser aquecida. O que tem dentro desse material do trigo? Você tem o fermento químico, que vai realizar um processo de fermentação, que vai produzir o quê? Gás carbônico para poder fazer com que essa massa fique fofinha, né? Então, é os gases que são liberados desse processo que vai fazer que a massa fique fofinha. E aí, o que acontece com o pão? Em vez de açúcar, você vai usar o sal, mas vai usar a massa de novo, o trigo, e vai usar o salzinho ali, né, para dar um gostinho. E o fermento biológico, certo? Que a gente vai ter a presença de micro-organismos. O que vai acontecer? Ele também vai realizar o processo de fermentação, né? Vai produzir aí, então, uma grande quantidade de gás carbônico também, fazendo com que essa massa fique fofinha. Então, elas vão passar por um processo de transformação, essa mistura, certinho? O café, que você não gosta, mas, ou se você gosta, beleza, hein? Toca aqui, tá? Mas o cafezinho, tava lá a água, tranquilo, você adiciona o açúcar, né, a outra substância, vai colocar o quê? O pó. Vai mudar de cor, vai ter um cheiro característico. Então, cada um desses elementos aqui, gente, desses alimentos, eles vão sofrer uma transformação, que é isso que nós vamos estar falando nessa aula. As transformações o quê, prof? Química e física. Mas primeiro a gente vai falar da transformação física. Vamos lá? Então, dentre esses processos de transformações da matéria, nós vamos ter a transformação física. E o que é? Vamos lá. Então, a transformação física ela vai ocorrer quando não há a formação de novas substâncias, tá? Mas ela vai mudar a aparência, ok? E vai depender de dois fatores importantíssimos, a temperatura, esse pincel tá uma benção, a temperatura e a pressão, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem 3 estados físicos da matéria, tá? Sólida, líquida e gasosa. Então, a gente viu aí nas aulas, né, anteriores a essa etapa que nós estamos agora, falando sobre essas mudanças de estados físicos da água. E vamos relembrar aqui. Então, a gente tem, quando eu passo do estado sólido para o líquido, eu tenho o que nós chamamos de fusão, tá? Fusão. Deixa eu apagar aqui que tá um negócio feio. Tá difícil, viu? O bicho não aceita quando eu volto pra cá, ele não aparece. Ele não tá aparecendo aqui o negócio embaixo. Ele parece bem aqui embaixo. Eu quero a borracha. Ó. Tá ativando aqui. Qualquer coisa, você dá um toque aqui. E vem pra cá. Tá me testando porque esse troço eu já não tenho domínio desse troço. Aí fica com frescura. Vamos. Posso? Canetinha, então tá. A gente tem aqui, ó, fusão. Fusão. Quando eu passo do estado líquido para gasoso, eu tenho a vaporização. Tá linda a letra da professora, essa caneta é uma benção. Vamos lá. Quando eu passo para o estado gasoso para o líquido, eu tenho a... Falou certinho você, viu? Eu vou largar esse pincel. Condensação.
E do estado líquido para sólido, eu tenho a Meu Deus do céu. A solidificação, tá? Então, você vai ter esses 3 estados e você vai ter essas mudanças de estados e o que você vai levar em consideração aí é a temperatura e a pressão. A gente falou ali do pão e do bolo que passaram por uma elevação de temperatura e mudaram, então, a sua composição. A sua composição não, a sua forma, né? E aí, quando a gente fala dessas mudanças onde não há formação de novas substâncias, eu tenho uma transformação física. Ok? E aí aqui a gente tem 2 exemplos, né? Que é o sorvete delicioso que você vai aí, você precisa, né? Para comer de forma satisfatória, se deliciar com um sorvete, você tem que ser rápido. Porque se estiver muito quente, o que vai acontecer? Ele vai rapidamente derreter. Ele está no estado sólido e vai passar para o estado líquido, né? E aí ele vai começar a derreter e aí sorvete derretido você vai só beber, né? Você não vai mais comer esse sorvete. Naturalmente, você tem um processo de vaporização que é a perda de água para o ambiente, para o meio, devido ao quê? À temperatura ambiente. Então, as folhas que têm ali uma quantidade de água em contato com esse aquecimento normal vão passar, então, pelo processo de vaporização, tá? Ou que a gente chama de transpiração vegetal. Ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Aí a gente tem as transformações químicas da matéria. E ela vai ocorrer quando há essa formação de substâncias, ok? A química não altera, não vai haver uma nova substância sendo formada. E aqui na química você tem substâncias sendo transformadas. Os átomos presentes na substância se arranjam formando outras substâncias. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha. Aqui a gente tem um processo muito comum, né? Principalmente na nossa região, que tem a umidade ela é alta, né? E aí acontece nesses materiais que são feitos de ferro, eles sofrem um processo que a gente chama de ferrugem, tá? O que vai acontecer? Esse material de ferro vai entrar em contato com a água e o oxigênio presente no ar atmosférico. E o que vai acontecer? Ele vai passar por um processo de ferro, né, oxidação, e aí ele vai formar o óxido férrico, que é a ferrugem. Olha só, quando está tudo novinho, né, você compra lá uma ferradura, você coloca lá, está tudo uma cor diferente, está tudo limpinho, e depois de um tempo em exposição a esse ar, com a presença dessa umidade, o que vai acontecer? Ele vai ficar com esse padrão aqui, né, essa fachadura linda, né? De coraçãozinho. Toda cheia de ferrugem. Mudou a cor. Então, houve uma nova substância sendo formada, tá? E aí você tem, então, o processo de transformação química. Outro exemplo aqui é o que vai acontecer no processo fotossintético, tá? Que as plantas vão estar realizando para se alimentar. As plantas são as plantas são seres vivos autotróficos, não é isso? Então, eles vão realizar o processo de fotossíntese. Como que eles fazem isso? Eles precisam da energia solar, eles precisam da água presente no solo, que vai ser absorvida pelas raízes dessas plantas, desse vegetal, que vai conduzir até as folhas e lá vai ser absorvido o gás carbônico, o CO2. Então, esses 3 elementos vão precisar aí para que haja essa transformação. A água, está aqui, gás carbônico e energia solar. O que vai acontecer agora? Esse ser vivo vai realizar o processo fotossintético, reações químicas vão estar acontecendo numa estrutura muito específica, que é o cloroplasto, tá? Em presença da clorofila, vai acontecer o que? A produção do C6H12O6. O que é isso, prof? Glicose. Tá bom? E vai ter a produção também de quê? Oxigênio, que eu e você utilizamos no nosso processo de respiração.
Então, quando eu tinha água, gás carbônico presente aí no ambiente e essas substâncias são incorporadas e agora elas sofrem uma transformação química, originando uma substância química que é a glicose, que não existia se não fosse o processo fotossintético. Então, eu tenho uma transformação química, porque eu tenho o surgimento de uma nova substância. Ok? Então, os vegetais participam também desse processo. Agora, existem alguns indícios, tá? Para eu identificar isso. Como assim, prof? Algumas substâncias são difíceis de você diferenciar. Quando elas são homogêneas, ou seja, eu olho um copo de vitamina. Se eu preparei, eu sei que eu coloquei lá dentro. Mas se eu não preparei, você me dá lá um copo e diz assim, o que eu coloquei? Sei lá o que foi que tu colocou, eu não vi. E aí, se eu não provar também, eu não vou sentir nenhum gosto de nada. E às vezes a mistura perde um pouco o sabor, né? Então, não vou conseguir identificar tudo que você colocou nessa vitamina. E o que acontece? Existem processos que você consegue fazer a separação de substâncias utilizando o processo de destilação fracionada. Lembro dela, né? Onde você aquece lá e elas vão entrar no processo de ebulição. E cada substância, nesse processo de ebulição, ou seja, quando ele entra em fervura, você alcança, então, uma separação. E aí, dependendo do tempo de ebulição, da temperatura de ebulição de cada substância presente ali, eu consigo separar, tá? Mas algumas situações não permitem isso. É o caso das misturas quando você faz a mistura do álcool a 95,5%, nessa proporção, tá? E a água 4,5%. Então, presta atenção. Quando eu tenho uma mistura, eu tenho água e eu tenho álcool a 95% e a água 4,5%, quando eu uso o processo de destilação, eu não consigo, tá? Eu não consigo fazer essa diferença. Porque a essa proporção de 95,5% do álcool e 4,5% de água, eles entram ao mesmo tempo, tá? No processo de fervura, e aí eu não consigo de forma nenhuma separar, certo? Então, dependendo de algumas substâncias químicas, dependendo da proporção em que elas estiverem na mistura, eu não consigo fazer essa separação nem com a destilação fracionada, tá certo? E aí, o que eu vou fazer então, prof? Eu vou usar os indícios. Existem alguns rastros, né? Quando a gente trabalha com animais, a gente fala muito disso. Existem alguns rastros que a gente pode seguir. Então, olha só o que a gente vai seguir aqui em relação à matéria. Vamos lá? Então, você tem aí, ó, alteração da cor, liberação de calor, alteração do cheiro, formação do sólido insolúvel, liberação de gás, cadê? E aí, ó, você tem, então, todos esses elementos aqui. Você tem aqui em cima, tá? As estalactites e as estalagmites, que são essas mudanças de alterações de sólidos, né? Que estão encontradas aí em cavernas. Mudanças de cheiro, quando você vai assar alguma coisa, ou quando está em estado de, né, está apodrecendo, você também tem um cheiro característico. E isso são indícios para que você consiga detectar que houve uma alteração química nessas substâncias. Ok, galera? Então, aqui para mim, mesmo você tendo dificuldade de fazer algumas separações, você consegue identificar pela cor, pelo cheiro, pela consistência, pela produção de alguns gases, e aí você consegue então identificar, opa, ocorreu uma alteração química ou uma alteração física. Perfeito? Então, fico aqui e eu te aguardo então para a próxima aula, tá bom? Beijo no coração!